Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Continuando aqui, a terceira parte dessa aula de hoje, continuando falando ainda sobre os povos mesopotâmicos. A informação que eu fiquei devendo no vídeo anterior era a respeito do capítulo. Esse conteúdo está no capítulo 3 do livro de vocês, sobre os hebreus, página 76. Beleza? Começa lá se você quiser dar uma lida, entender mais todos aqueles nomes e pessoas que eu falei. O vídeo anterior ficou um pouquinho longo, mas eu falaria umas 2 horas, que é muita informação. Então eu tive que reduzir. Para a gente fechar conteúdo sobre a Mesopotâmia, vamos falar sobre os persas. Os persas vão ser um dos povos mais poderosos da antiguidade. Das civilizações do princípio ali, dos primeiros povos, esse aqui vai ser aquele que vai dominar praticamente tudo. Praticamente tudo são os persas. Os persas vão surgir aí no século 20 a.C. Eles são povos indo-europeus que vão habitar aí o sul da Europa. Então a gente vai ter ao norte o reino da Média, ao sul o reino da Pérsia, tá? E esses povos aqui, ó, a região da Mesopotâmia, eles vão acabar dominando praticamente tudo nessa região, até o surgimento lá de Roma e tudo mais, e Roma colocar ordem na casa de novo. Mas no mais, dentro dos povos da antiguidade, vão ser um dos povos mais fortes. Você talvez já tenha assistido aquele filme 300, não é um filme recomendado para a idade de vocês, mas caso vocês tenham assistido com os pais de vocês, se eles autorizaram, eles mostram um pouquinho da cultura dos povos persas, que eram povos guerreiros de exércitos gigantescos, exércitos miscigenados, porque toda vez que eles conquistavam um povo, eles aderiam àquele exército para juntar o exército deles para ficar mais forte. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vamos lá. O rei dos Medos, que é o nome desse povo, né, que existia lá nessa região específica dos povos persas, dominou os persas e unificou os reinos. Os Medos venceram os persas, bem no comecinho. Os seus sucessores, ou seja, as pessoas que vieram dando sequência aí a esse período, né, depois do governo de Ciaxares, eles não conseguiram manter essa unidade política. O que é a unidade política? Esse rei, ele foi responsável por juntar os povos dessa região. Porém, os reis que vieram depois deles não conseguiram manter a união. Consequentemente, em 559 a.C., fica registrado aí quase 3.000 anos atrás, Ciro II, o rei dos persas, tomou o poder e unificou novamente os dois reinos. Só que agora, ao invés dos medos estarem no poder, os persas estão no poder. Eu tinha um rei dos Medos, Medo é o nome do povo, que conquistou essa região e dominou os povos. Esse rei não foi bem sucedido, ou seja, as pessoas que vieram depois dele não conseguiram manter o que ele fez. Consequentemente, um rei persa vai vencer esses povos e vai juntar todo mundo. Só que agora, ao invés de medos, eles são persas. Uns nomes diferentes, gente. Estranho não. Tá lá no livro de vocês também. Vamos lá. Quanto à expansão do Império Persa, o crescimento populacional criou a necessidade de expandir fronteiras. Pessoal, se eu tenho uma população pequena, uma quantidade de terra razoável me resolve o problema. O problema é que o reino começou a crescer. E conforme a população começou a crescer, eles tiveram que conquistar mais territórios. Consequentemente, para conquistar mais territórios, eles vão precisar se desenvolver militarmente. Então a gente vai ver que esses povos persas eram povos que participavam muito das guerras porque eles tinham necessidades econômicas. Seguindo, dominaram a região da Babilônia, a Fenícia, a Síria e a Palestina. Todos aqueles povos anteriores que eu estava dizendo para vocês foram sendo conquistados aí pelos persas. A expansão territorial foi caracterizada pela tolerância em relação à cultura. Não é porque eles invadiam as terras, tomavam escravos, dominavam a terra, que eles mudavam a cultura daquele povo. Beleza? Eles dominavam tecnicamente, né, usando exército, mas o povo continuava vivendo a sua vida ali sem mudar muito a sua cultura, só que agora pagavam impostos para os persas. Seguindo, permitia a continuidade das práticas religiosas e comerciais e concedia certa autonomia aos dirigentes locais. Os deuses iam continuar os mesmos, as pessoas iam continuar vivendo a sua vida, mas
Quem controlava tudo eram os persas. Em troca, obviamente isso não vem de graça, eles exigiam que parte dos homens, né, fossem para o exército deles. Como era um povo guerreiro, eles precisavam que esse exército estivesse sempre abastecido. Só que não era só o exército, tinha que dar alimento, metal, imposto, tinha que manter aquele exército funcionando. Fácil até aí? Coçou aqui, gente. Ai, coçou. Aqui um pouquinho do mapa da região da Pérsia. Aqui a gente vai ter a Pérsia, propriamente dito. Toda vez que eu mexo aqui o mouse, eu perco, né, o contato. A gente vai ter em laranja, fora do mapa aí, as conquistas de Cambises, que vai ser um dos reis persas. É porque eu tenho que mudar o mapa, quer ver? Ó? Aqui, ó. Roxinho, conquistas de Ciro, que vai ser um dos primeiros reis aí lá no ano de 550 a 529. Começou aqui, agora tudo isso aqui é persa. Curtiu que aumentou um pouco, não aumentou? Vamos lá, ó. Isso daqui, em laranja, já é as conquistas de Cambises. Ó, ele já foi até a região do Egito. Então, além da parte inicial aqui, tudo isso aqui que já tinha sido conquistado por Ciro, Cambises ainda conquistou aqui, ó, parte da África. Eu espero voltar. E aqui em verde já as conquistas de Dario I, Dario Grande. Esse aqui é o sucessor, é o antecessor de Xerxes. Xerxes é o que aparece no filme 300 de Esparta, que eu falei para vocês. Então aqui, cada um desses grandes governantes persas aí foi controlando territórios e foi expandindo em territórios e começou só aqui, gente. Começou só aqui. Olha o tanto de cidade que foram controladas pelos persas. As cidades gregas quase foram controladas, mas eles acabaram lutando. Eles tiveram várias batalhas aí, que a gente vai falar bem mais pra frente, para evitar que os persas dominassem essa região. Dario, né, e a organização do Império Persa. Uma das coisas que a gente vai ter que destacar do Império Persa é a sua organização. Só tem um império grande quem é organizado. Primeiro que ele vai construir aí, vai criar as satrapias. O que vão ser essas satrapias? Elas vão ser as cidades, né? Cada cidade, cada província é uma satrapia, é o nome que se dava a elas. Elas deveriam pagar os impostos referentes àquele povo, proporcional à riqueza. Ah, ganhamos 100, tem que pagar 50, beleza. Ah, ganhou 1.000, tem que pagar 500. Tem a proporção. Eram governadas pelos satrapas, que eram os chefes locais. Então a gente tem uma organização desse reino, onde as cidades têm um governante local, que é definido aí, obviamente, pelo imperador persa, pelo rei persa, e dessa forma ele evita que o povo se rebele, que o povo volte contra ele. A fim de controlar a ação dos satrapas e de fiscalizar a arrecadação de impostos, Dario designou para cada satrapia homens de sua confiança como chefes militares e inspetores. Então, assim, eu tenho um governante. Esse governante poderia tentar enganar a pessoa que está acima dele, mas essa pessoa era vigiada, né? O Dario, ele deixava várias pessoas dentro dessas satrapias vigiando quem estava governando ali, para que essa pessoa não tentasse passá-lo para trás, viu? Tem que ser inteligente. Aqui um pouquinho mais sobre essa região, ele vai criar um sistema unificado de impostos, todo mundo paga imposto sobre a mesma coisa, vai construir uma rede de estradas, existiam estradas, gente, existiam estradas feitas de uma cidade para outra. Cara, isso a gente está falando aí de quase 3.000 anos, cidades ligando uma cidade a outra, assim, bonitinho. Padronizou o sistema de pesos e medidas, todo o reino persa tinha o mesmo sistema de pesos e medidas. Aí você fala, mas não é assim no mundo inteiro? Não. Se você for para os Estados Unidos, eles têm uma medida de peso diferente, uma medida de comprimento diferente. Se você for para a Europa, é outro tipo. Então não é padronizado. Aqui ele padronizou. Tudo que é persa tem que ser padrão. Tinha um sistema de correios muito eficiente. Eles levavam as mensagens entre entrepostos. Ele levava de um ponto a um ponto, outra pessoa levava, e assim essa mensagem chegava, ó, muito rápido. Coisa que para a época quase Sedex. Adotou o aramaico como língua oficial, né? O aramaico é um idioma, uma forma de escrita,
para facilitar a comunicação entre as províncias. Então, assim, a comunicação oficial entre esses povos era o aramaico. Aí aqui um pouquinho das rotas terrestres, tudo isso aqui em vermelho eram as rotas terrestres, o que você vê em azul eram as rotas marítimas dentro dessa região. A respeito da economia, eles tinham a base na agricultura também, né? A agricultura desse povo é básica, sempre voltado para cereais, né? Trigo, cevada, milho, por quê? Que eram alimentos que suportavam o calor e podiam ser guardados por longos períodos. Povos pastores, por conta dessas regiões também, para gerar o couro, a carne, o leite, né? Depois que houve a expansão territorial, começou a ter um comércio mais ativo e também um artesanato, porque agora não é um pequeno reino, é um grande reino. E aqui, só para finalizar, um pouquinho da cultura deles, do artesanato deles, as tapeçarias. Então, pessoal, de forma muito resumida, porque o nosso tempo aqui é limitado, para não ficar um vídeo muito extenso, esse povo foi um povo que conquistou muitas regiões, vocês viram lá no mapa, eles conquistaram boa parte da Europa e outras partes da Ásia e da África. Era um povo guerreiro, um povo muito organizado, mas conforme o tempo foi passando, eles começaram a enfrentar diversas derrotas e também foram subjugados por outros povos, porque é assim que a história conta. Hoje você está vencendo, amanhã você pode não estar. Espero que vocês tenham gostado, foram 3 aulas de conteúdo muito bacana. Capricha nas anotações, capricha nos exercícios e até a próxima.